Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez diante desta ferramenta que Deus tem proporcionado para nós, para gravar mais uma videoaula para os alunos da Escola Bíblica Dominical e todos aqueles que irão ter acesso a esse vídeo. Nós hoje estamos estudando a lição de número 6, Evidências da Maturidade Cristã. E então nosso irmão Messias está aqui conosco também e vai fazer também as suas considerações iniciais aqui. Logo mais estaremos dando aí continuidade na nossa explicação de hoje desta lição. Eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de muita alegria estarmos aqui com os irmãos novamente nessa videoaula, transmitindo mais uma vez para os irmãos essa aula desta forma, né? Sabemos que muitos estão sentindo saudade, assim como nós estamos sentindo saudade, todos os irmãos, e estamos todos domingos, mas estamos impossibilitados de podermos nos reunir. Então hoje estamos aqui, hoje é dia 9 de maio, né? Eu quero desde já, sei que esse vídeo vai ser assistido no domingo por todos aí, parabenizar a todas as mães, né? Parabenizar, felicitar, né? Todas as mães que estão, hoje vai ser o Dia das Mães para todos aí, parabéns a todas as mães, tá? Nós não estamos juntos hoje, mas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todas as mães, né? E todos que estão assistindo esse vídeo também, que Deus possa abençoar grandemente a todos. Hoje nós vamos aqui entrar com uma lição de número 6, como todos sabem, a nossa liçãozinha essa daqui é de costume mostrar, né, irmãos? Então vamos aqui mostrar, é a capinha aqui do crescimento, né? É o crescimento e serviço do cristão, né? Maturidade e mordomia. Estamos aqui reciclando as lições. Então vamos agora fazer uma oração, vamos entrar todos, solicitar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa entrar em cada casa agora. Vamos fazer essa oração para darmos início a essa escola bíblica dominical. Vamos orar, irmã. Soberano Deus, Soberano eterno Deus, Pai, eterno, maravilhoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, nos colocando diante desta ferramenta de ensino e de estudo da Tua Palavra. Queremos pedir ao Senhor que mais uma vez abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, e também dos nossos ouvintes, Senhor, para que eles possam compreender e valorizar a Tua Palavra. Meu Deus, continue nos ajudando, nos abençoando e alcançando vidas através deste trabalho, Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Queridos, hoje nós vamos para a leitura que se encontra em João, capítulo 14, de versículo 12 ao 15. Isso faz parte da nossa leitura bíblica. Então, vamos agora dar início. A leitura se encontra em João, capítulo 14, do 12 ao 15. Que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedis em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Texto áureo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Amém? Agora hoje estou aqui, né, com o pastor Iramar. Somos aqui do Campo Eldorado, Diadema. Ele é da congregação do Jardim União, que faz parte do Campo Eldorado Diadema. Estou aqui juntamente com ele, então estou repassando a aula aqui para ele dar o início. Primeiro, irmã. Muito obrigado, Messias. Deus abençoe.
Meus irmãos e amigos e ouvintes que irão ter acesso a esse vídeo, a essa videoaula, eu já quero aqui, inicialmente, pedir aos irmãos e a todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, que chegarem aí nos seus grupos de WhatsApp ou através mesmo do YouTube, do canal do YouTube que nós fizemos, os irmãos possam lá compartilhar. Se quiserem receber a notificação, se inscrevam no canal, que automaticamente quando nós liberarmos o vídeo, você já vai receber a notificação do nosso vídeo, tá bom? O YouTube já vai avisar você. Compartilhe para os seus contatos, coloca no seu status do WhatsApp, Facebook. Como eu já havia falado em outra ocasião, isso não é que vai gerar em nós um ego, mas isso eu solicito e peço a todos que tiverem acesso para que outras pessoas tenham também acesso a esse vídeo e sejam alcançadas, como você está sendo alcançado por esta aula, por essas lições que nós estamos ministrando aqui, e que outras pessoas sejam também alcançadas através desse ensino da palavra de Deus, através do seu compartilhamento, tá bom? Esse é o meu pedido inicial aqui, e nós vamos agora, mais uma vez, adentrar na nossa aula, a nossa lição de hoje, como o nosso irmão Messias já falou, é a lição de número 6 da nossa revista da escola dominical que estamos reciclando esse trimestre. E o tema da nossa lição hoje é Evidências da Maturidade Cristã. É a lição de número 6 e tem como tema Evidências da Maturidade Cristã. E a introdução e o esboço dessa lição, ela é dividida em tópicos e subtópicos. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o caráter de Jesus. Então, falando do caráter de Jesus, nós vamos identificar o modelo. Segundo, nós vamos rever o alvo. E terceiro, nós vamos aprender a olhar para Jesus. Segundo tópico da nossa lição é o testemunho de vida. Isso agora está falando do cristão, né? O testemunho de vida. Testemunho de vida exige o quê, irmãos? Exige uma decisão. Para ter testemunho de vida, exige submissão ao Espírito Santo. Para ter um testemunho de vida, precisa de ter um estilo de vida cristão. E terceiro, ministério frutífero. Primeiro, ministério frutífero de Cristo. Segundo, ministério frutífero do cristão. E terceiro, a glória do Pai. Sempre foi, sempre será toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. E a lição, meus queridos irmãos e ouvintes, ela nos fala sobre evidências da maturidade cristã. Então, o que nós vamos aprender nesta lição de hoje? Vamos aprender sobre as evidências da maturidade cristã. Ou seja, nós vamos aprender sobre o que vai ser evidente em nossa vida, aquilo que vai nos mostrar que realmente nós somos maduros na fé. E para um bom começo, o nosso querido e amado irmão Messias, ele vai explicar mais detalhadamente aos irmãos agora o que significa evidência e maturidade, para que nós possamos compreender bem a respeito do significado de evidência e de maturidade. Messias. Muito bem. Evidências, irmãos, é a prova do caráter do que é evidente, né? É o manifesto do que não deixa dúvidas, né? É o indício, o que demonstra a existência de alguma coisa. Isso é uma evidência. A maturidade já é o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Isso é a maturidade. É o estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento, né? Então isso é a maturidade. É o estado de ter alcançado pelo processo natural a perfeição possível em termos
de crescimento e desenvolvimento. É isso. Muito bem. Então, como o nosso irmão Messias aí explicou, a respeito de evidência e de maturidade, né? Então, a nossa lição nos fala, como nós viemos aprendendo aí nas lições anteriores, a respeito de serviço, né? E maturidade, crescimento espiritual, maturidade espiritual, e hoje é as evidências da maturidade cristã. Então, nessa lição, nós vamos aprender, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, se realmente nós somos ou não maduros na fé. Porque essa lição vai nos confrontar a se nós somos ou não maduros dentro da nossa fé, dentro do cristianismo, dentro da nossa crença. Evidências da maturidade cristã. Hoje nós vamos estudar pontos que vão nos demonstrar o que é ser um cristão maduro, um cristão que alcançou pelo seu processo natural de desenvolvimento, certo? E de crescimento, o estado de perfeição, o estado de maturidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, isso que vamos aprender, evidências da maturidade cristã. Quando nós, como já foi explicado aqui pelo nosso irmão Messias, olhamos para a introdução da nossa lição, você que tem a lição aí, está acompanhando com ela, e quem não tem também, eu já quero aqui deixar entre parênteses, se quiserem, nos procurem, mandem mensagem aí pelo canal, procure o contato, que nós mandamos a lição digitalizada. Se os irmãos não têm a lição impressa, nós temos digitalizada e mandaremos aí para quem solicitar. Mas a introdução diz assim: a palavra evidência significa algo que fornece provas. E como eu disse inicial, hoje nós vamos tirar a prova se nós somos maduros ou não na fé cristã. Quando diante de um tribunal de justiça, torna-se necessário a apresentação de evidências ou provas para o júri tomar a decisão de inocentar ou condenar alguém. Então, para se demonstrar que realmente nós somos maduros ou não na fé, precisamos demonstrar evidência, precisam olhar para nós e ver em nós provas concretas através do nosso testemunho de vida, através do nosso falar, através do nosso vestir, do nosso proceder, se realmente nós somos maduros ou não. Se há em nós evidências, se há provas na nossa vida suficiente que demonstram que nós somos cristãos maduros, que nós já não somos mais necessitados de leite, mas já saímos do estado da infância espiritual e agora estamos em pleno processo de crescimento e de desenvolvimento. Diz mais a introdução da nossa lição assim: o mundo inteiro é como um júri, onde até os incrédulos são capazes de reconhecer se um cristão vive ou não de acordo com o que professa. Então, quando nós lemos Hebreus no capítulo 12, e no versículo de número 1, nós vamos ver isso, a Bíblia nos relatando que nós temos testemunhas ao nosso redor, nos julgando, meus irmãos. E como eu já falei nas lições anteriores, não é muitas das vezes pelo que nós falamos, não é muitas das vezes pelo nosso linguajar polido e afiado, de forma nenhuma. O mundo vai nos julgar, o mundo vai dizer quem realmente nós somos, são pelas obras, são pelas atitudes que nós estamos tendo diante deles. Olha o que diz Hebreus no capítulo 12, no verso 1. Lê para nós, Messias, por favor. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então perceba, irmãos, que
o mundo, como a lição diz, é como se fosse um júri, e a Bíblia nos mostra isso. Isso aqui nós entendemos de duas formas. Olhando para o capítulo 11, ele está fazendo menção dos pais da fé, do capítulo 11 de Hebreus, onde ele demonstra uma seção de testemunhos e de pessoas que pela fé obtiveram a sua vitória, pela fé alcançaram alguma bênção da parte de Deus. Aí quando chega no capítulo 12 e no verso de número 1, ele diz, portanto nós, o escritor aqui expressando, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui nós entendemos que ele está fazendo menção que nós devemos imitar a fé daqueles do capítulo 11, de pessoas que pela fé alcançaram vitória. Mas no sentido atual e dentro da lição que nós estamos falando, o texto está nos falando aqui, portanto nós, isso eu pego para mim, você deve pegar para você e entender, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então isso nos traz a ideia de quê? Que tem pessoas nos observando, que tem pessoas guiando, olhando os passos que nós damos. Tem pessoas que estão observando cada passo, cada movimento que nós fazemos. Por isso, nós precisamos ter cuidado de nos conduzirmos bem, para que as pessoas olhem para nós e encontrem provas, evidências suficientes, indícios suficientes para perceber que nós somos igual o profeta Eliseu quando passava diante da mulher de Sunem, a sunamita. Eles têm que olhar para nós e ver, ali passa um homem de Deus, ali passa uma mulher de Deus, ali passa um jovem de Deus. Por que que ela disse isso a respeito de Eliseu? Porque certamente ela via na vida de Eliseu evidência suficiente para dizer que aquele homem era um verdadeiro santo homem de Deus. Pois bem, e o ponto 1 da nossa lição, eu vou fazer uma leitura aqui, depois o nosso querido e amado irmão Messias, ele vai nos ajudar aqui também na explicação. Diz assim, uma introdução do ponto 1. É normal que uma criança imite pai ou mãe e deseje crescer para ser como eles. É igualmente normal que o cristão procure imitar Jesus e queira crescer e parecer com ele. Então isso deve ser normal, irmãos, para nós cristãos, para todo homem, querer ser igual a Jesus. Porque Jesus foi o homem que andou sobre a terra e nunca pecou. Jesus foi o homem que andou sobre a terra e amou até mesmo os inimigos, aqueles que queriam seu mal. Jesus os amou, e João capítulo 3 e verso 16 diz a palavra que ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por isso. Então eu vou ler um texto aqui, e o nosso amado irmão Messias vai nos ajudar, trazendo aqui uma explicação da leitura qual eu vou fazer aqui. O caráter de Jesus, identificando o modelo. Diz a nossa lição. Como já vimos, quando uma pessoa experimenta o novo nascimento, ele nasce dentro da família de Deus. O espírito recém-nascido, semente no caso, contém a semelhança de Deus. Da mesma maneira que um bebê cresce à semelhança da sua família, o cristão deve crescer à semelhança de Cristo. Essa semelhança foi estabelecida em Jesus Cristo, o próprio Deus vivendo em forma humana. Ele estabeleceu um parâmetro que concede a cada cristão um modelo e um padrão de imitação para a maturidade espiritual. Agora o nosso irmão Messias vai trazer uma breve explicação
desse texto qual eu fiz menção agora. Queridos, identificando o modelo, que modelo? Jesus Cristo, né? Nós temos que identificar como Jesus Cristo, né? Não viver como Jesus viveu, não significa, queridos, escolher 12 apóstolos, não, tá bom? Não é realizar grandes milagres e ser crucificado, não, tá? Então viver como Jesus não é isso. Para andarmos como Cristo, hoje, sabe o que nós devemos fazer, queridos? Obedecer. Simplesmente obedecer. Obedecer o que? A palavra. Obedecer o que? Os seus ensinamentos. É isso que é andar como identificação e modelo de Cristo, né? É servir as pessoas com amor. Lembrar dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É isso. Como são típicas histórias dos homens, né? Algumas mudanças entraram gradativamente, né? E desviaram os cristãos do modelo original, querido, de servir a Cristo, né? Muitas pessoas fizeram grupos e muitas igrejas começaram a montar outras igrejas, e nisso houve uma separação, parece, que as pessoas começaram a não andar como Cristo, e sim seguir somente a uma denominação só. Começaram a se tornar, a igreja começou a se tornar uma parte de uma hierarquia, né? A lealdade de Cristo foi substituída por outras lealdades. Então nós temos que ver, irmão, queridos, que nós temos que se identificar como modelo de Cristo, né? Então, como podemos servir a Deus em um mundo cheio de tais desvios da sua vontade? É a obediência. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, né? Para nós identificarmos a Cristo, nós temos que andar em obediência. Em obediência em quê? Na palavra, no ensinamento. Seria isso. Identificação, ser um modelo de Cristo. Muito bem, Deus abençoe, obrigado, Messias. Então os irmãos podem ver uma boa explicação de o que é identificar o modelo, né? O nosso modelo a ser seguido, maior, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o tópico 2 do ponto 1 fala a respeito de rever o alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Nós devemos deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e correr a carreira que nos foi proposta. Nós devemos olhar para quem? Olhar para Jesus. Olhai para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Então nós devemos rever o alvo. Revendo o alvo é olhar para Jesus. Não podemos errar o alvo, porque errar o alvo é o significado da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Então não podemos errar o alvo da igreja, o alvo do cristão ainda é Jesus. Deve ser Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar. Ele é o nosso alvo. E se nós não olharmos para Ele, nós erramos o alvo e estamos incorrendo em pecado, porque pecado significa errar o alvo. Louvado seja Deus. Então a nossa lição nos diz, aqui eu quero falar rapidamente um trecho aqui muito importante, que diz assim: a mais forte de todas as evidências, isso no ponto 2 do tópico 1, a mais forte de todas as evidências da semelhança do cristão com o Filho de Deus é o reflexo do caráter de Jesus Cristo em seu próprio caráter e estilo de vida. Então, como o irmão Messias explicou sobre o que é evidências, irmãos, que está relacionado a indício, está relacionado à prova, aquilo que é o caráter daquilo que é evidente. Então, quando que nós vamos identificar a evidência da semelhança
do cristão com o Filho de Deus, com Jesus? Quando que isso pode ser identificado em nós, na nossa vida? Quando o caráter de Jesus, ele é aqui incorporado. O caráter de Jesus Cristo, ele faz parte do meu próprio caráter. E o que é caráter, irmão? Caráter, para a gente entender que a maior prova e evidência de que nós somos semelhantes a Cristo é de ter o caráter de Cristo e o estilo de vida de Jesus incorporado no nosso próprio caráter e no nosso próprio estilo de vida. Caráter significa formação moral. Caráter significa estar relacionado, na verdade, à honestidade. Ou seja, um homem de caráter é um homem honesto. Caráter está relacionado à caracterização do próprio sujeito. Ou seja, a índole, o humor e também o temperamento. Então, a índole, a forma como a pessoa anda, o seu humor, o seu comportamento, isso vai definir o caráter desta pessoa. Isso tanto ele pode ter um bom caráter ou um mau caráter. Porém, a maior evidência de que nós somos semelhantes de Cristo é quando o caráter de Cristo e o estilo de vida de Cristo está inserido no meu estilo de vida e o caráter de Jesus está inserido no meu caráter. E o que é caráter? Caráter, meus irmãos, de uma forma mais simplificada, é o traço distintivo, é o conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa ou um povo. Isso é caráter. Então, nós, quando observamos a vida de Jesus, nós vemos um homem que pregava as boas novas de salvação, um homem que curava os enfermos, um homem que foi, sobre a face da terra, o maior exemplo de humildade, porque ele, sendo o Senhor, se colocou no lugar de servo. Aí então nós paramos e pensamos, será que o caráter e o estilo de vida de Jesus Cristo está de fato inserido no nosso caráter e no nosso estilo de vida? Porque é através dessa inserção do caráter de Jesus, do estilo de vida de Jesus na nossa vida e no nosso estilo de vida e no nosso caráter, é que as pessoas vão ver se realmente existe em nós alguma evidência de maturidade, se existe alguma evidência da maturidade de Jesus Cristo em nossa vida. Então, observemos que o conhecimento do Filho de Deus é um fator importante no processo de amadurecimento espiritual. Então, para nós moldarmos o nosso caráter ao caráter de Cristo, precisamos conhecê-lo. E para nós conhecer Jesus, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, que vai nos demonstrar desde o nascimento, a sua crucificação e a sua ascensão aos céus sobre a vida do Senhor Jesus. E como também as promessas de que um dia ele vai voltar para nos buscar. Então, finalizando aqui o ponto 2 do tópico 1, o cristão deve ter a maturidade espiritual como meta permanente em sua vida. Paulo sabia que não era perfeito ainda, mas podia afirmar que tinha maturidade espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que ele não era perfeito ainda, estava caminhando para um estado de perfeição, mas ele reconhecia que ele tinha maturidade espiritual. Então, no ponto 3 do tópico 1 da nossa lição, nós vamos aprender sobre olhar para Jesus. Primeiro ponto, falando do caráter de Jesus, fala identificando o modelo. Como Messias trouxe uma boa explicação de como que é o modelo. E o segundo ponto, revendo o alvo. Nosso alvo continua sendo e sempre será Jesus Cristo de Nazaré.
E o terceiro ponto, eu vou fazer uma leitura e o nosso irmão Messias vai estar aqui fazendo um comentário a respeito do ponto 3 do tópico 1, olhando para Jesus. Diz assim a nossa lição: Deus deseja que nos tornemos como seu Filho Jesus. Devemos, pois, buscar identificar os traços do seu caráter para saber como é essa semelhança. Isso é possível porque Jesus se encarnou e viveu entre os seus. E estudar o caráter de Jesus é um trabalho para a vida inteira. Caráter pode ser definido como partes ou traços da nossa natureza essencial que nos distingue das outras pessoas. Quando conhecemos o caráter de uma pessoa, quer seja através das suas ações ou de suas palavras, aí conseguimos enxergar a sua essência e vê-la como realmente é, certo? Então é só quando nós conseguimos, meus irmãos, enxergar o caráter da pessoa de fato, quando nós conseguimos identificar através das suas ações, das suas palavras, das suas atitudes, é assim que nós então vamos poder definir a essência daquela pessoa. Então, a partir de agora, eu vou passar aqui para que o nosso querido e amado irmão Messias nos explique, nos comente também um pouco a respeito do ponto 3 aqui, olhando para Jesus. Esse ponto 3, olhando para Jesus, nós temos o versículo aqui que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, nós temos aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2. E ele diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, querido, não fazendo caso da sua ignomia, está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 2, 12, capítulo 2, né? Então aqui, irmãos, para nós fazermos uma complementação para o entendimento desse versículo, você vê que aqui o escritor Hebreus, ele pede agora aos seus leitores que voltem a olhar para Jesus, né? Exaltado em cima de todos, assentado à destra do trono de Deus, né? Olhando para Jesus. Olha só, é o que nós estamos estudando. Queridos, o verbo olhar, nós sabemos que significa tirar em vista as coisas que estão perto e desviam a nossa atenção. Ali é isso que nós temos que olhar diretamente para Jesus, explicitamente para Jesus. E conscientemente fixar os olhos em Jesus como nosso grande alvo. Olhar para Jesus como nosso grande alvo. É isso que nós temos que entender, né? Significa ainda interesse que observe ele por completo, queridos. Perfeitamente expresso pelas palavras, com os olhos somente para Jesus. A expressão autor e consumidor da nossa fé tem sido interpretada em várias maneiras. A palavra traduzida autor, né, é um líder, é um pioneiro, queridos. É um pioneiro, né? Sendo o mesmo vocabulário traduzido como capitão. Olha que versículo maravilhoso, né? Da nossa salvação. Então é isso, querido. Olhando para Jesus. Amém, meu irmão? Muito bem, Messias. Deus abençoe. Nós vamos agora, irmãos, entrar no ponto 2 da nossa lição, que fala a respeito do testemunho de vida. Testemunho de vida. Falamos do tópico 1, o caráter de Jesus, e agora adentraremos no tópico 2, falando a respeito do testemunho de vida. Não tirando da mente que nós estamos estudando a lição que tem como tema e título hoje, evidências da maturidade cristã. Então, evidências da maturidade cristã, nós entendemos por este tópico que para se
evidenciar que somos cristãos maduros, nós precisamos ter um testemunho de vida. Precisamos ter um testemunho de vida. Os irmãos que viram uma aula que nós demos atrás, vão ver que nós falamos que nós somos uma carta lida. Então, as pessoas vão observar muito mais as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso modo de viver. E é isso que vai falar muito mais do que as nossas palavras. E aqui o ponto 2, o tópico 2, nos chama a atenção para isso novamente. Porque vai falar a respeito do testemunho de vida. Diz o nosso texto o seguinte: por que parece ser difícil ao cristão ser como Jesus? É uma pergunta. Por que parece ser difícil ao cristão ser como Jesus? De fato, ser como Jesus é algo natural e ao mesmo tempo difícil. Como assim? Diz a lição, explicaremos a razão disso. Então, ser como Jesus deve ser algo natural. Deve ser algo natural para nós. Ele é o modelo, ele é o exemplo a ser seguido. Ele é o homem perfeito, o qual nós devemos imitá-lo. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, sabe por que é difícil? Abre Gálatas 5,17, Messias, por favor. Sabe por que é difícil? Muitas das vezes achamos difícil porque exige uma decisão. O nosso testemunho de vida, para nós termos testemunho de vida e também para sermos igual a Jesus, muitas das vezes as pessoas acham que é difícil porque exige uma decisão. Exige uma decisão. E o que a Bíblia nos fala? Em Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então percebam aqui, meus irmãos, que essa é a dificuldade que muitos encontram para poder ter um testemunho de vida. Porque de fato, existe uma grande luta contra a carne, da carne contra o Espírito. Mas vamos com calma. O Senhor Jesus, tem gente que usa essa expressão para dizer, mas a carne é fraca. Mas olha o que Jesus diz. A carne ela pode ser fraca, irmãos, mas o Espírito estava pronto. A carne pode ser fraca, mas o Espírito está pronto. Então não andamos na carne, não devemos andar na carne, mas devemos andar no Espírito. E quem anda no Espírito vence a carne. Há uma luta de fato da carne, do velho homem, da natureza pecaminosa, contra a nova natureza, contra o novo homem, contra o Espírito de Deus em nossa vida. Porém, se nós abrirmos a Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, os irmãos vão ver que ali tem uma ferramenta espiritual para nós aprendermos a vencer a cada dia na presença de Deus. Existe uma armadura disponibilizada por Deus no quesito espiritual, Efésios 6, a partir do verso 10, que nos ajudará a vencer a carne. Porque Gálatas 5,17 nos diz que há uma luta, irmãos. Há uma luta, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque eles são opostos. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí o verso 18 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Então, de fato,
existe uma luta, existe uma guerra da carne contra o espírito, mas nós precisamos andar em espírito e satisfazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Porque há uma luta. Há o fruto do espírito e as obras da carne, mas que nós possamos andar no espírito e produzir os seus respectivos frutos. É por isso que existe uma decisão, né? Exatamente. Por isso existe uma decisão, né? Por isso que existe decisão. Aqui ele fala que Paulo, ele descreve essas duas forças antagônicas, né, que estão lutando dentro de nós, né? Que o Espírito Santo e a nossa natureza pecaminosa, os iníquos desejos ou inclinação gerado pelo nosso corpo, né? Então Paulo não está dizendo que essas forças são iguais. Ele não está dizendo que essas forças são iguais. Ele fala que existem as duas forças, né? Mas, pois o Espírito Santo, querido, é infinitamente muito mais poderoso, né? Porém, então, contando com a nossa própria sabedoria, fazemos escolhas erradas, né? Se tentarmos seguir o Espírito apenas com nossos esforços humanos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fracassar. Sem dúvida. Nós vamos fracassar. É isso que ele está dizendo aqui. O único caminho para nos libertarmos dos nossos desejos pecaminosos, queridos, é por intermédio do poder recebido do Espírito Santo. Então, uma grande verdade, né, irmão? Existe uma decisão, né? Existe uma decisão entre nós. É por isso que a Bíblia nos fala, né, Messias? Jesus, ele falando sobre quando o homem deveria ou quisesse segui-lo, e muitas das vezes é o grande defeito de muitas pessoas, porque eles querem seguir a Jesus, mas qual é a condição para seguir a Jesus? Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, aí ele primeiro diz, negue-se a si mesmo. E negar-se a si está dentro do que a gente falou, decisão. Tem que tomar uma decisão. Para quê? Para ter um testemunho de vida. Não é verdade? Então Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia, irmãos. Lucas especifica muito bem isso. Não é tome só a sua cruz, é cada dia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí muitas das vezes, sabe qual é o grande problema? É que nós nem queremos negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? Negar as nossas vontades. É negar aquilo que nós gostamos e que Deus não gosta. É negar o que queremos fazer e Deus não quer que nós façamos. Isso é negar a nós mesmos. Então Jesus, ele disse, esta é a condição, aquele que quiser vir após mim e ter certeza da sua salvação, isso são minhas palavras, e primeiro ele tem negar-se a si mesmo, depois tomar a sua cruz e seguir-me. Então, e para isso exige uma decisão. Outra hora nós andávamos num estilo de vida diferente. Eu fui um jovem que aceitei Jesus aos 19 anos de idade. Estou com 10 anos caminhando na presença de Deus, hoje aos 29 de idade. Mas eu um dia tomei uma decisão consciente de que eu precisava mudar de vida. O meu emprego, o meu salário, a vida de solteiro que eu levava, a liberdade que eu tinha, não era suficiente para me preencher. Então eu tomei uma decisão, eu preciso mudar de vida. Talvez não sabia aonde nem quem eu ia buscar esta ajuda, mas Jesus, por bondade e misericórdia, me conduziu a uma igreja da ADSA Brasil, e lá eu levantei minhas mãos cansadas para Ele, aceitei Ele fazer uma obra na minha vida, Ele me aceitou também na sua presença, e hoje estamos aqui contando esse testemunho para a glória dEle. Então, queridos e amados irmãos, e a todos que irão ver esse vídeo, exige uma decisão. Maturidade espiritual e testemunho de vida exige uma decisão, não é isso, irmão Messias? Sim. Exige uma decisão. Exige uma decisão, sim. Então, queridos irmãos, nós vamos adiante mais um pouco da nossa lição. O ponto 2 do tópico 2 fala sobre submissão ao Espírito. Eu vou fazer a leitura do texto e o nosso irmão Messias nos traz
aqui uma explicação breve a respeito do assunto. Diz assim: submissão ao Espírito. Foi o Espírito Santo quem capacitou Jesus para cumprir o propósito da sua condição humana com o poder do alto. Lucas 4,18. Só podemos ter o maravilhoso caráter de Jesus se também deixarmos o Espírito Santo controlar a nossa vida. O Espírito não forçará e nem violará a nossa vontade. Antes, espera que nos submetamos a Ele, pois só assim a carne não exerce o seu comando pernicioso em nossa vida. Quem habita em nós e controla o nosso ser é o Espírito de Cristo. Quando o Espírito controla o cristão, ele molda o caráter de Cristo em sua vida. Guarde isso na sua mente. Quando o Espírito controla o cristão, ele molda o caráter de Cristo em sua vida. Continuando, ser cheio do Espírito significa estar debaixo do seu controle ou influência. Quando mais permitirmos que o Espírito Santo nos controle a nossa vida, mais o nosso caráter será semelhante ao de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. É verdade, é verdade. Complementando aqui, irmãos, esse ponto, submissão ao Espírito, né? Então nós vemos aqui que Deus está interessado em cada área, queridos, da nossa vida, não apenas no nosso lado espiritual. Olha bem, Ele está interessado em cada área de nossa vida. Como vivemos pelo poder do Espírito Santo, devemos, queridos, submeter a nossa vida a Deus. Mas de que maneira? Em quais pontos da nossa vida? No nosso emocional, no nosso físico, no nosso social, no nosso intelectual e no nosso vocacional. Então, nós temos que vivermos pelo poder do Espírito Santo, devemos submeter a todas essas áreas da nossa vida. Ele quer que nós se submetemos a Ele, mas em todas essas áreas, né? Então Paulo diz que, aqui ele fala que Paulo diz, porque fomos salvos, devemos viver de acordo com essa salvação. Porque pela graça sois salvos, né? Assim que fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, né, queridos? Mediante a fé. Então, o Espírito Santo é a fonte da nossa vida. O Espírito Santo é a fonte, queridos, da nossa vida. Portanto, então, o que nós temos que fazer? Submeter a sua liderança. Quem é o nosso líder? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso líder. Não devemos deixar que nada ou alguém, querido, os padrões e valores de qualquer área de nossa vida que intervenha na nossa área da nossa vida, viu? Então, isso daí nós temos que estar totalmente submisso a Deus, a Jesus Cristo. Verdade. Muito bem, tem um ponto aqui que eu achei muito interessante, eu queria só comentar rapidamente, ainda dentro do comentário do nosso irmão Messias, que é o final da leitura que eu fiz aqui, que diz assim: ser cheio do Espírito significa estar debaixo do seu controle ou influência. Messias, coloca Gálatas 2:20, por favor. É um texto bem conhecido, mas queria relembrar de novo. Irmãos, ser cheio do Espírito, diz a nossa lição, é nós estarmos debaixo do seu controle ou influência. Isso também é uma evidência de ser maduro espiritualmente. O exemplo do que eu gosto muito de mostrar, Gálatas 2:20, é onde Paulo ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então perceba, porque eu vou falar mais claro aqui agora para os irmãos, porque tem gente, irmãos, que denomina ser cheio do Espírito Santo
é só aquela pessoa que fala muito tempo em línguas do céu, em língua estranha. É pessoas que fazem muito barulho e muitas das vezes esse barulho nem tem conteúdo. Então, barulho sem conteúdo não é sinal de espiritualidade. Ainda que haja barulho, mas tem que ter conteúdo. E qual é o conteúdo? A palavra de Deus. Isso não é proibido. Tem gente que acha que ser espiritual é somente quem profetiza, é somente quem faz algum tipo de movimento que traz uma alegria momentânea, algo do gênero. Não que isso não seja bom e não seja permitido, isso é ótimo. Sou cristão pentecostal. Mas o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que tem uma galera que diz que caiu no espírito, caiu no poder, e quando levanta para pecar, levanta para fazer as coisas erradas. Então, que domínio, que controle é esse que o Espírito Santo está tendo sobre essa vida? Se a pessoa, na hora do movimento, faz algo extraordinário, e estimula as pessoas, e acabando o movimento, acabando a situação, ela vai fazer coisa errada, ela vai falar palavrão, ela vai xingar o vizinho, ela vai fazer tudo que Deus não quer que ela faça, mas diz que é uma pessoa espiritual. Ser espiritual de verdade, Paulo, no capítulo 14 de Coríntios, ele fala sobre isso. Ele falando sobre profecia, falando sobre falar em outras línguas, ele diz para os irmãos que preferia, Paulo falava mais do que toda a igreja, ele sozinho falava mais do que todos em outra língua. Mas ele disse, eu prefiro falar com o meu entendimento 5 palavras. 5 palavras, irmãos. Ele disse que preferia falar com o entendimento dele 5 palavras. Eu vou até abrir aqui para ficar melhor para a compreensão dos irmãos. Verso 18 de 1 aos Coríntios. Olha o que Paulo disse. O que é ser de fato espiritual? Olha aqui, irmãos. Olha, ele diz, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, muito mais do que todos vós. Aí o verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo não está proibindo aqui falar nada, mas ele está falando a respeito de um culto racional, de nós termos um estilo de vida e sabermos nos conduzir sempre direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso que ele quer dizer aqui, o comentarista da lição. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, significa estar debaixo do seu controle. E quem está debaixo do controle do Espírito, irmãos, não anda fazendo coisas voluntariamente. Eu sei que estamos ainda na carne, somos seres humanos ainda pecadores, comuns e errantes, mas quem anda no Espírito, quem está debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, não anda pecando voluntariamente, não anda contrariando voluntariamente a vontade de Deus. Por quê? Porque ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Diz a lição, quanto mais permitirmos que o Espírito Santo controle a nossa vida, mais o nosso caráter será semelhante ao de Jesus. Aí eu pergunto para mim, pergunto para você que vai ver este vídeo, será que Jesus faria o que nós fazemos? Nós podemos imitar, mas será que Jesus imitaria o nosso modelo e estilo de vida? Se nós nos julgarmos que não, então precisamos melhorar. Porque Jesus é um modelo a ser seguido. E quanto mais permitimos que o Espírito Santo de Deus controle e molde a nossa vida, mais do caráter de Cristo nós vamos ter em nós. E partindo aqui para o ponto 3 da nossa lição, ministério frutífero, nós também agora já estamos caminhando
os minutos finais aqui da nossa videoaula, mas eu espero que os irmãos compreendam de forma clara o que nós estamos aqui tentando repassar de forma simples aos amados irmãos. Ministério frutífero, eu vou fazer a leitura e o nosso amado irmão Messias vai nos trazer uma breve explicação aqui destes pontos. Ponto 3, tópico 3 da nossa lição, ministério frutífero. Então, primeiro, ministério frutífero de quem? De Cristo. Ministério frutífero de Cristo. Diz assim a nossa lição: um cristão em contínuo crescimento é um cristão útil, e o mundo pode ver Jesus nele. Pela fé em Jesus Cristo, o homem é redimido dos seus pecados e pelo poder do Espírito Santo pode realizar as boas obras que Deus preparou de antemão. Efésios 2:10. Jesus é o padrão para um ministério frutífero. A utilidade do trabalho de Jesus é enfatizado no fato de ele ter feito o bem por onde andou. Jesus nada fazia contra a vontade do Pai. Antes, sua vida foi completamente dedicada a cumprir os propósitos e realizar a obra do Pai. Messias. Aqui nesse ponto, queridos, ministério frutífero de Cristo, nós podemos fazer uma breve aqui, um acompanhamento dessa lição, porque aqui mesmo está bem explicado, que temos aprendido na palavra de Deus, que o propósito de Deus, querido, o propósito dele é nos transformar em líderes curados e maduros, firmados em total dependência dele. Viu? A rota de Deus é fazer que cada um de nós, pessoas líderes, frutíferos, conquistadores, pessoas prósperos, firmado na herança do céu, vivendo a qualidade de vida eterna já aqui na terra. Viu? Então, o plano de Deus em Cristo vai além de nos livrar, queridos, do inferno e das garras do maligno, de Satanás. Viu? Vai além de nos levar para o céu, vai além de reinarmos com Cristo. A salvação alcança todos os níveis da área da nossa vida. Estamos salvos, glória a Deus, vamos para o céu. Mas qual é o nosso nível espiritual? Como está a nossa comunhão com a palavra, com o Espírito Santo de Deus? Então, esse é o ministério frutífero de Cristo. Glória a Deus. Muito bem, obrigado, Messias. E agora nós vamos falar rapidamente sobre o ministério frutífero do cristão. Olha o que a nossa lição nos diz aqui. Uma evidência bem clara de maturidade espiritual é o caráter de Cristo expresso na vida do cristão. Outra evidência muito importante é o ministério de Jesus realizado pelo cristão no poder do Espírito Santo. Quando realizamos a obra de Deus, fazemos a vontade de Deus, então isso é uma evidência muito importante de Jesus, de maturidade na nossa vida. Continuando o segundo parágrafo, diz a nossa lição. Jesus declara que o ministério do cristão é dar continuidade ao seu ministério, com as mesmas implicações e resultados. Isso está lá em João, capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. Eu vou até pedir para o capítulo de número 14 do Evangelho de João, João 14 e verso 12, a palavra de Deus vai nos falar a respeito de Jesus, dizendo que nós faríamos obras semelhantes às obras que ele fez e obras ainda maiores, no sentido de tempo, no sentido de continuidade, porque o ministério de Jesus na terra foi limitado, mas o nosso se estende por muito e muito mais tempo, e a igreja está aí. Olha o que é que diz, nosso irmão Messias vai ler aqui, João 14, verso 12 ao 14. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estais, porque eu vou para o Pai. Verso 13,
e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Muito obrigado. Então perceba aí, Jesus mesmo falando aqui, né? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai, eu cumpri a minha missão aqui na terra, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, então vocês devem dar continuidade à obra que eu faço. Por isso ele usa esse termo aqui, farão obras que eu faço e as farão maiores, em questão de tempo, de espaço e assim por diante. Isso que Jesus quis dizer. Diz a nossa lição, e o cristão dará provas de maturidade espiritual fazendo as obras que Jesus fez e até maiores, pois essas obras glorificarão ao Pai da mesma maneira que Jesus o fez. Qualquer coisa fora deste padrão é fracasso. Desse modo, o cristão deve evitar modelos que desembocam em iniquidade e reprovação do Senhor. A saber, quais os modelos que se deve evitar, irmãos? Buscar ter poder, mas ser o caráter que o legitima. Então precisamos buscar poder, mas como eu falei anteriormente, precisamos fazer na direção do Espírito Santo. Temos que ter controle, temos que fazer as coisas debaixo da direção e da autoridade de Deus. Porque, viver em erro por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos evitar isso. Não podemos errar, irmãos, por não conhecer a palavra de Deus. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, falando para os escribas e fariseus que eram muito letrados, mas não interpretavam corretamente a palavra de Deus. E nós não podemos incorrer nesse erro. Tudo que foi revelado para o nosso ensino já foi revelado, foi escrito. Então nós não podemos errar desta forma. Não podemos viver em erro por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E terceiro lugar, pretextar conhecer a Deus, mas negá-lo com as próprias obras. Então não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, porque devemos evitar esses modelos aí, tá certo? Não podemos dizer que conhecemos a Deus e com as nossas próprias ações e atitudes negar que conhecemos ao Senhor, né? Fazer como o profeta disse, honrar o Senhor com lábios, mas o coração está longe do Senhor. Foi assim que disse, o meu povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Então não podemos fazer isso. Temos que, como o Tiago escreveu, assim falai e assim proceder. Ou seja, a nossa vida deve fazer menção àquilo que nós falamos, ou aquilo que falamos deve fazer menção à vida em que nós vivemos e levamos. Então, e em quarto lugar, que nós devemos evitar ser formalmente piedoso, mas negar o poder de Deus. Então, a maturidade do cristão, é comparada por Jesus ao processo do cultivo de uma videira. Ele afirma que o Pai é o agricultor e o crente um ramo que só poderá produzir fruto se permanecer na unidade da videira. Então só vamos conseguir chegar a produzir fruto, não é isso, Messias? Se estivermos ali ligados na videira. Então, queridos, e aqui nós vamos complementar esse raciocínio, né, que vem no ponto 3, Ministério Frutífico, a parte do cristão, que nós estamos falando aqui, né? Ou então, o que é dar frutos, queridos? O que é dar frutos? Uns dizem que é ganhar almas, né? Uns falam, é ganhar almas, pois a árvore dá o seu fruto determinado. Outros dizem que é fruir as qualidades interiores como o fruto do Espírito. Qual desses dois? Né? Na verdade, queridos, são os dois. Na verdade, são os dois que eu citei. Pois frutos significa resultados, benefícios que glorificam a Deus. E isto inclui, então, ganhar o quê? Ganhar as almas. Ajudar, né? A cuidar das pessoas. É isso, querido, dar frutos, né? Ter o fruto do Espírito Santo, ajudar a sociedade com os benefícios,
práticos, como ajudar os pobres. Tudo isso, querido, é dar frutos, né? O segredo da frutificação, eu vou dizer agora aqui, um versículo que se encaixa bem. João capítulo 15, versículo 7, que diz, querido, olha só: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Né? O versículo João 15, 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. Olha só esse versículo. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Queridos, o segredo da frutificação é isso aí, tá? De forma poderosa e prática, Jesus fala: eu em vocês e vocês em mim. É isso que Jesus fala: eu em vocês e vocês em mim. É um relacionamento com Jesus de todo o coração. É um relacionamento com Jesus de todo o coração. Tem que ser, queridos, de todo o coração, né? Quanto mais valorizar a palavra, mais frutífera será. Temos que ler a Bíblia, temos que querer ouvir a palavra. Isso tem que estar dentro de nós. Querer ouvir a palavra, ler a Bíblia, decidir estar mais na frente dela, dedicarmos o nosso tempo mais na frente dela. Todos os problemas que vêm a partir de agora, não fique carregando mais, queridos, tá? Lance para Deus, entregue para Ele na hora que vierem esses problemas, tá? Não se preocupe, ore e seja grato a Deus, que o Senhor está cuidando, queridos, de tudo. Isso você pode ter certeza, tá bom? Isso, irmão. Muito bem. Então, meus irmãos, nós estaremos agora encerrando a nossa videoaula, já agradecendo a Deus por esta oportunidade tão rica, tão excelente que Ele nos deu, de mais uma vez transmitirmos um pouco conhecimento da Palavra de Deus para os irmãos, e que Deus possa, em Cristo Jesus, continuar nos usando, nos abençoando, através dessa ferramenta de ensino, tá certo? Continue orando por nós, que Deus venha cada dia mais abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e coloque sempre em nós este desejo de estar trabalhando em prol da sua obra, tá bom? Nós fazemos isso por amor, por gratidão a Deus, e tudo isso no intuito de alcançar você que está aí do outro lado, que está impossibilitado de estar na igreja, que não estamos tendo ainda presencialmente as nossas escolas bíblicas dominical, e esse foi um meio pelo qual nós, sendo aí direcionado por Deus, encontramos para estar alcançando a vida dos irmãos, da igreja, do campo, de um modo geral, tá bom, Messias? Eu quero aqui agradecer a todos que estão aí escutando essa escola bíblica dominical, né, que nós estamos aqui sempre juntos, aqui dispostos, né, a fazer essa reciclagem. Quero agradecer a todos os irmãos que viram esses vídeos, né, e agradecer também ao nosso pastor pelas oportunidades que tem nos dado, né, firmando a tese para nós continuarmos com a escola bíblica dominical dessa forma, né. Então eu quero agradecer aqui a nossos pastores. Agora eu vou passar aqui para o pastor finalizar. Amém? Muito bem, nós vamos ministrar bênção para os irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um, e o nome de Deus seja glorificado para todos sempre na vida de todos. Amém. E amém. Amém.